Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Agora, naquela rapidinha, naquela do Magalhães News, para falar rápido do momento desta terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Cuca não ficará no Atlético Mineiro em 2022. Pediu um tempo, vai sair, vai descansar. Parece que teve uma reunião lá, falou lá para a diretoria que ele precisa de um descanso, que não vai trabalhar em clube nenhum, não vai dirigir clube nenhum, coisa e tal. A gente sabe que o Cuca é aquele tipo de treinador. Eu não sei se é com todos os times, mas com o Atlético Mineiro em específico, parece que é uma relação diferente do Cuca com o Atlético Mineiro, e o Cuca se dedica integralmente, ele abandona até a família por causa do Atlético Mineiro, quando ele está focado no trabalho. Então, ele pode ter problemas realmente familiares, por causa desse posicionamento dele não conseguir dividir as coisas, ele se entrega incondicionalmente ali ao trabalho, no caso do Atlético Mineiro, e pode causar um problema interno na sua vida. Então, ele conseguiu as conquistas para o Atlético Mineiro e não vai ficar no Galo para 2022. Então, o Atlético Mineiro está sem treinador. E, no mesmo lance, no mesmo momento, o Jorge Jesus no Benfica, que estava aí num imbróglio, que poderia voltar ao Flamengo ou não, que na verdade o Jorge Jesus também não decide, né? Mas aí não é muito culpa do Jorge Jesus. A culpa é mais do Flamengo, e principalmente da torcida do Flamengo e de canais de YouTube que cobrem o Flamengo, que bajulam, que babam o ovo do Jorge Jesus de uma tal forma que o Jorge Jesus se vê na condição de maior do que o Flamengo e decidir a hora e a coisa que ele quer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo, enxerga o Jorge Jesus como o último biscoito do pacote. Canais de YouTube estão de luto porque o Flamengo não está contratando o Jorge Jesus. Contratou, a princípio, o Paulo Souza. Uma vergonha o que esses caras fazem. Uma vergonha o que esses caras fazem. Jorge Jesus é bom treinador? É. Ele é acima da média? Ele é acima da média. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Jorge Jesus é acima da média. Na Europa, ele é segunda, terceira prateleira. No auge, segunda prateleira. O Jorge Jesus nunca foi de primeira prateleira. Segunda ou terceira. Mas aqui no Brasil, ele é acima da média. Porque os treinadores europeus aqui no Brasil, quase todos, dos últimos que estão chegando aí, você está vendo que está tendo uma diferença muito grande para os brasileiros. Mas estava tendo esse imbróglio aí do Jorge Jesus com o Flamengo. O Jorge Jesus também não decidia porra nenhuma se ia ficar no Benfica, se não ia ficar. Só que acaba que o Jorge Jesus sai do Benfica. Agora tem um detalhe. O Jorge Jesus sai do Benfica não porque ele quer. Ele sai forçado. Os jogadores não queriam mais ele. E hoje foi a gota d'água. Parece que não teve nem treino. Os jogadores se reuniram e falaram: a gente não quer mais ele aqui, ponto. Ou seja, não foi ele que disse: não, vou sair. Não. Saíram com o Jorge Jesus. Saíram. Os jogadores não queriam mais ele. Aí ele teve que colocar o cargo à disposição. E veio aí a declaração do presidente dele também, dizendo que não faz mais parte do Benfica. Mas ele não ia sair do Benfica. Ele ia continuar no Benfica. O Flamengo não podia esperar. E não tinha que esperar mesmo. Clube nenhum tinha que esperar treinador nessa condição. Nem o Atlético Mineiro, nem ninguém tinha que esperar o treinador. Eu vou ficar esperando. Só tem ele. Não tem só ele. Não tem só ele. Então, o Flamengo não esperou e contratou outro. E agora, ele saiu. Porque não queria. Os jogadores não aguentavam mais ele lá no Benfica. Essa é a verdade. E por que Atlético Mineiro e Jorge Jesus? Porque parece que, como o Atlético Mineiro está sem treinador, parece que o Atlético Mineiro foi sondar aí Renato Gaúcho e também foi sondar Jorge Jesus. Na minha opinião, entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus, meu amigo torcedor do Galo, eu fico com Jorge Jesus. Só que aí também tem um outro problema. Tem um problema com o Renato Gaúcho e tem um problema com o Jorge Jesus.
Vocês querem saber a minha opinião sobre o Galo e Jorge Jesus? Então eu vou pedir a você, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá. O Atlético Mineiro demorou 2 anos para montar aí o elenco, né? Empresários botando dinheiro dentro do Galo, acabou que montou esse elenco que conquistou os títulos em 2021. Não veio a Libertadores, por causa de um jogo ali com o Palmeiras, que provavelmente se tivesse passado pelo Palmeiras, o Atlético Mineiro seria o campeão da Libertadores, teria aí ganho 4 títulos, né? Porque acredito eu, apesar que a final contra o Flamengo seria um jogo diferente do que foi com o Palmeiras. O Palmeiras foi muito estratégico, porque até o Abel, treinador do Palmeiras, ele é mais estrategista do que o Cuca. Eu acho que ali naquele confronto, o Cuca e Renato Gaúcho, seria um confronto em relação à estratégia um pouco mais equilibrado, porque o Abel do Palmeiras, na minha opinião, ele é mais tático, muito mais tático do que o Renato Gaúcho e mais tático do que o Cuca. Não estou falando que ele é melhor, estou falando que ele é tático. Ele é mais tático, ele é mais observador. E o Cuca e o Renato Gaúcho, até por uma característica do Brasil, dos treinadores brasileiros, eles não são tão táticos assim. Tem as suas brechas. Então, acredito até que o jogo teria ali uma outra nuance. A gente não pode cravar que o Atlético Mineiro ia ganhar, mas tinha possibilidade e estava na final. Então, foi montado o time para o Cuca. Fui pesquisar alguns canais que cobrem o Atlético Mineiro e percebi que antes de contratar o Cuca, o Atlético Mineiro estava querendo um treinador estrangeiro também. E foi dar uma rodada na Europa para ver se trazia um treinador estrangeiro. Pelo que eu pesquisei, o Atlético Mineiro não conseguiu encontrar. Beleza? E parece que alguns treinadores, inclusive o Jorge Jesus, não quis nem escutar, não quis nem iniciar qualquer tipo de conversa. Então, irmão, o Atlético Mineiro volta e pega o Cuca. O Cuca de início, só para lembrar, o Cuca de início teve um problema com o Hulk. Houve lá as declarações do Hulk, o Hulk falando que ele só vai conseguir entrar em forma se ele jogar, ele precisa de sequência. Foi uma direta pro Cuca. Teve lá uma conversa do Cuca com o Hulk. Entraram num consenso, o Hulk jogou numa posição ali que ficava favorável para ele, teve uma sequência e acabou se tornando o melhor jogador do país, o Hulk. Mas no início, o Cuca teve um problema com o Hulk. A gente tem que lembrar isso. Não foi assim facinho, não. Porque se dependesse só do Cuca, talvez o Hulk não jogasse o que ele jogou. Tá? O Cuca teve que abrir um pouco a brecha e escutar um pouco o Hulk. Essa foi a verdade. Tá? Mas ele deu o braço a torcer e viu que o Hulk estava certo. Então, montou ali o seu esquema, a sua forma de jogar. O Atlético Mineiro sabe como o Cuca joga. Bom, só que não tem mais o Cuca. O que o Atlético Mineiro tem que fazer? Trazer um treinador parecido com o Cuca. Para trazer um treinador parecido com o Cuca, não precisa ir na Europa. Aqui no Brasil você vai encontrar. Tá? Se você dá uma olhada, você consegue encontrar treinadores parecidos com o Cuca. E aqui eu não estou desmerecendo o Cuca. Não é nada disso. Tá? É porque o treinador europeu tem umas características um pouco diferentes dos brasileiros, principalmente em relação à tática. Mas é óbvio, se você for na Europa, tu vai encontrar treinadores com estilos do Cuca, mas provavelmente mais caro. Mas se o problema do Atlético Mineiro não é dinheiro, pode ir na Europa e tentar trazer um cara de lá para cá. Beleza? A situação toda o treinador europeu, ele não está muito acostumado de jogar 267 milhões de vezes ao ano. Então ele vai pegar o clube no início
sabendo que ele vai ter que poupar jogadores, tem a parte física, tem isso, tem aquilo outro, porque se joga pra cacete aqui no Brasil. E em 2022 o calendário é mais curto. Então vai ter jogos muito mais corridos e muito mais um em cima do outro. Então, o Atlético Mineiro tem que pensar muito bem se vale a pena trazer um estrangeiro. Se vale a pena trazer um estrangeiro, porque o cara não está acostumado com essa batida. Não está. Cancha, possibilidade, elenco, dinheiro, o Atlético Mineiro tem. Então pode ir lá e tentar. Mas aqui no Brasil você vai conseguir. Mas eu não vou falar de outros nomes, tá? Não vou falar de outros nomes. Os nomes que estão falando para o Atlético Mineiro nesse momento que eu fiquei escutando aí é Renato Gaúcho e Jorge Jesus. Renato Gaúcho é um cara que poderia, sim, pegar o Galo. Ele teve problema no Flamengo? Ele teve problema no Flamengo porque qualquer treinador no Flamengo vai ter problema. Por causa do Jorge Jesus. Porque a torcida do Flamengo é uma babaquice do cacete. Boa parte da torcida do Flamengo que só presta o Jorge Jesus. O Flamengo vai se fuder de verde e amarelo agora. Porque qualquer treinador que vem, nego vai ficar fazendo comparação com o Jorge Jesus. Enquanto o Jorge Jesus não voltar pro Flamengo e não conseguir ganhar o que ele ganhou, não vão parar com essa babaquice. Que é uma grande babaquice. E pega os canais de YouTube que cobrem o Flamengo, a grande maioria tá de luto. Tá de luto. Esses canais de YouTube que cobrem o Flamengo estão de luto. Mas dentro da babaquice, achando que treinador é maior do que o clube. Porra, não é. A diretoria do Flamengo é amadora? É. A diretoria do Flamengo deu uma cagada monstruosa com o Jorge Jesus em 2019. Deu uma cagada monstruosa. Por quê? O Jorge Jesus estava no Brasil, não era por causa do Flamengo. O Jorge Jesus estava no Brasil por causa do Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar disso. Por causa do Atlético Mineiro. Só que por algum motivo não encaixou e o Atlético Mineiro não fechou com o Jorge Jesus. Acabou que, por falta de opção, acredito eu, o Jorge Jesus e o Flamengo acabaram se acertando e deu no que deu. Mas só para lembrar, o Jorge Jesus estava no Brasil por causa do Atlético Mineiro, não era por causa do Flamengo. Só para lembrar. Então, o Renato Gaúcho é uma opção. Já conhece o calendário, sabe como é que funciona. Só que o Renato Gaúcho também vai chegar no Galo com a pressão e a sombra do Cuca. Porque o Cuca ganhou quase tudo em 2021. Só não ganhou a Libertadores. Mas ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Mineiro. Ou seja, se ele fizer menos do que o Cuca, ele tá fudido também. Então o Renato vai pegar mais uma batata quente na mão. Mais uma batata quente. Só que, pelo que eu estava vendo da torcida do Galo, a torcida do Galo não é muito viúva de treinador. Não é aquela torcida que fica viúva de treinador. Até porque o Cuca já ganhou títulos com o Atlético Mineiro, tipo a Libertadores, e quando saiu, não ficou viúva. Sentiu, né? Mas a torcida do Galo seguiu. Seguiu o que podia seguir, da maneira que tem que seguir, apoiando o clube. E agora o Cuca, depois de um tempo, volta. Depois de um tempo. Acho que o título do Galo foi em 2013, sei lá, agora não estou me lembrando. Depois de um tempão, o Cuca volta e ganha de novo. Mas seguiu. O Atlético Mineiro seguiu. Não é refém do Cuca. E o Atlético Mineiro não pode ser refém do Cuca. Senão vai cair no mesmo erro que o Flamengo está. De achar que só presta um treinador. Então, o Renato Gaúcho é uma opção. O problema é que a torcida do Atlético Mineiro também agora não quer só a Copa do Brasil, porque sabe que o Renato gosta de poupar. Sabe que o Renato Gaúcho gosta de Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro com o Renato Gaúcho é sempre terceiro plano. O Atlético Mineiro não quer isso. O Atlético Mineiro quer o Campeonato Brasileiro também. Então, é um caso a pensar. É um caso a pensar. Mas é uma opção de conversar com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é taticamente melhor do que o Cuca? Não. Não, o Renato Gaúcho taticamente não é melhor do que o Cuca. O esquema do Renato Gaúcho é igual ao do Cuca? Não, não é. Não é. Mas é mais parecido do que o do Jorge Jesus. O esquema do Renato Gaúcho é mais parecido com o Cuca do que o do Jorge Jesus. Então o Renato Gaúcho seria uma opção. Mas eu
na minha visão, até do futebol, se eu tivesse que escolher entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus, eu escolheria o Jorge Jesus. Aí tem um outro problema. O esquema do Cuca não tem nada a ver com o do Jorge Jesus. O do Cuca é um pouco mais reativo. Até jogar para frente, joga. Marca lá em cima, tá? Mas é diferente o esquema. O estilo de marcação é diferente. O estilo de ataque é diferente. Ou seja, vai ser uma mudança de um estilo para outro. Não é que o Galo não vai conseguir fazer essa mudança. Tem jogadores para isso. Mas não é o mesmo esquema. É diferente. O Jorge Jesus é diferente. O Jorge Jesus pode dar certo no Atlético Mineiro? Pode, porque tem elenco para isso. Ele tem elenco para isso. Agora tem um outro detalhe. O Jorge Jesus não é um cara muito de poupar jogador. Ele não gosta de poupar. Ele vai de pé dentro o tempo inteiro. Aí eu vi um canal, esse também é meu pensamento, agora, eu não me lembro o nome do canal. Uma pena, rapaz. Esqueci o nome do canal que eu vi do Atlético Mineiro. Mas eu vi um canal falando do Atlético Mineiro que o cara tem o mesmo pensamento que eu. Uma pena, esqueci o nome do canal. Vamos lá. O time brasileiro vai jogar em 2022 uns 70 jogos, 75, 80, sei lá, mais ou menos aí, entre 70 e 80 jogos. Para o Jorge Jesus fazer o estilo dele no Atlético Mineiro, ele não vai conseguir fazer esse jogo em lugar nenhum. Porque o Atlético Mineiro vai ter que poupar jogador. Se o Atlético Mineiro quiser pensar em ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai ter que poupar. O Jorge Jesus não gosta de poupar. Magalhães, mas no Flamengo ele não poupou. É completamente diferente. O Jorge Jesus não poupou no Flamengo porque o Jorge Jesus pegou o Flamengo no meio da temporada. No meio da temporada. O Jorge Jesus teve um mês para treinar o Flamengo porque teve a Copa América. Ele treinou o Flamengo durante um mês, depois teve aqueles jogos contra o Atlético Paranaense que o Flamengo não foi bem e foi eliminado, e depois ele começou a engrenar. Só que ele pegou 8 jogadores que estavam vindo da Europa que estavam de férias também. Os caras estavam descansados. Eles tinham terminado a temporada, estavam descansados e começaram a temporada nova. Ou seja, o Flamengo estava com o fôlego completamente em dia. Ele não fez 76 jogos, 77 jogos, 80 jogos para o Flamengo. Ele fez a metade. E essa metade ele foi de pé dentro até o final. Por isso que ele não poupou. Beleza? É completamente diferente. Se o Jorge Jesus chegar no Atlético Mineiro, ele vai pegar esses 70 e poucos jogos. Se ele não poupar, o Atlético Mineiro não vai ganhar nada. Ou vai ganhar um título. Porque ele vai se estrupiar ou no Campeonato Brasileiro, ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil. Detalhe, o Jorge Jesus, ser português, ele dá muita atenção ao Campeonato Nacional. Copa do Brasil, ele não dá muita atenção. Libertadores, agora ele sabe que é muito importante, é como se fosse a Champions. Então, a Copa do Brasil ele acaba deixando de lado. Ele vai dar muita atenção ao Campeonato Brasileiro e à Libertadores. Em relação ao Renato, o Renato vai cagar pro Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, tanto o Renato Gaúcho quanto o Jorge Jesus, eles vão abandonar um campeonato. O Jorge Jesus, provavelmente, é a Copa do Brasil. Porque o Nacional, pro Jorge Jesus, é muito importante, e a Libertadores, pelo fato de ser a Champions da Europa e poder ser campeão mundial. O que ele queria ser com o Flamengo e acabou não conseguindo. E se vir pro Galo, tem essa possibilidade. Então, os dois, tanto o Renato quanto o Jorge Jesus, têm os seus prós e seus contras. Mas eu particularmente, eu tentaria o Jorge Jesus. Só que aí vai um outro detalhe. Mais um detalhe. O Jorge Jesus, se chegar no Galo, ele vai passar por uma situação que ele não está acostumado. O Jorge Jesus vai passar por uma situação que os treinadores que foram para o Flamengo após dele passaram. Por quê? O Jorge Jesus chegou no Flamengo como salvador da pátria. E foi. No Atlético Mineiro, o Jorge Jesus não é salvador da pátria. O Jorge Jesus, se chegar no Atlético Mineiro, ele chega
para manter o que o Cuca fez. Se o Jorge Jesus fizer qualquer coisa a menos do que o Cuca, o torcedor do Atlético Mineiro vai cobrar. O torcedor do Atlético Mineiro não quer nada menos do que o Cuca fez. Se o Jorge Jesus não fizer o mesmo trabalho que ele fez no Flamengo e não conquistar as mesmas coisas que o Cuca conquistou, ele vai tomar pedrada de qualquer maneira. Então, se o Cuca chegar no Flamengo, ele chega numa outra situação. Ele não chega numa situação de dar as cartas. Até porque ele não pediu as contas do Benfica. Ele não pediu as contas do Benfica. Os jogadores que não quiseram mais nada, ou seja, ele sai por baixo no Benfica. Ele sai por baixo. Como ele estava por baixo quando ele estava aqui no Brasil, porque ele não tinha clube na Europa. Ele estava caçando um clube aqui no Brasil. Ele sai por baixo. Então ele não vai chegar no Galo dando as cartas. Ele vai ter que seguir a cartilha do Atlético Mineiro. Porque ele não é o salvador da pátria. Nessa condição, eu acredito que o Renato Gaúcho consiga entender melhor a situação do que o Jorge Jesus. Então, cara, é para pensar. É para pensar se vale a pena arriscar no Jorge Jesus ou no Renato Gaúcho. Treinador por treinador, o Jorge Jesus é melhor do que o Renato. Muito melhor. O problema é o jeito do Jorge Jesus e o jeito do Renato. Talvez, para esse momento do Atlético Mineiro, o jeito do Jorge Jesus pode atrapalhar o ambiente. E o do Renato, não. É um caso a pensar. Mas treinador por treinador, o Jorge Jesus é melhor. Então, meu amigo torcedor do Galo, diz aí, o que é melhor? Renato, Jorge Jesus ou traz um outro treinador que não seja nenhum dos dois e que tenha uma adaptação melhor? De repente, algum treinador estrangeiro que já trabalhou aqui no Brasil e volte, porque já conhece como é a rotina. Vamos ver o que dá. Mas esse é o papo. Se eu sou o Galo, eu arriscava no Jorge Jesus. Vamos ver. Tem prós e contras, mas ele é mais treinador que o Renato. Um abraço, fui!